Sabe aquela pergunta que não quer calar no mundo dos negócios? Se investir em práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, realmente traz mais lucro para uma empresa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa nova investigação que tenta responder exatamente isso. Esse é o grande dilema, né? Parece que muitas vezes as empresas se veem numa encruzilhada. Ou focam em fazer o que é certo para o planeta e para a sociedade, ou focam em maximizar o lucro. Mas será que precisa mesmo ser uma escolha? É isso que a gente vai tentar descobrir. A verdade é que, se a gente for olhar para trás, os estudos sobre esse assunto são uma bagunça. Uns dizem que sim, outros que não, é tudo muito confuso. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vamos agir como detetives e seguir as pistas de uma pesquisa novinha em Folha que usa umas ferramentas bem poderosas para tentar separar o joio do trigo. Ok, então por onde a gente começa? Nossa investigação parte das primeiras pistas, dando aquela olhada mais geral nos dados para entender o cenário inicial desse quebra-cabeça. E só para garantir que está todo mundo na mesma página, vamos recapitular rapidinho o que é ESG. O A, de ambiental, é sobre o impacto da empresa na natureza. O S, de social, tem a ver com as relações, com funcionários, clientes, com a comunidade. E o G, de governança, é sobre como a empresa é gerida, sabe? A transparência, a liderança. Bom, os pesquisadores pegaram dados de mais de 2.500 empresas globais num período que vai de 2012 a 2023. E logo de cara, usando uma análise mais padrão, o quadro que apareceu foi, bem, para ser gentil, confuso. Agora, olha só que interessante. Os resultados iniciais são um verdadeiro nó. O pilar social, beleza, mostrou uma ligação positiva com o desempenho da empresa, ótimo. Mas aí, o pilar de governança apareceu com uma ligação negativa. E o ambiental, levemente negativa também. Ou seja, cada pilar parece puxar para um lado. Assim fica difícil chegar a alguma conclusão, né? Essa confusão toda leva a gente para a próxima etapa da investigação. E se o problema não for o ESG em si, mas onde a empresa está? Pois é, vamos ver como o contexto pode mudar completamente as regras do jogo. E esse gráfico aqui é perfeito para mostrar isso. Olhem só o fator governança. Em mercados emergentes, ter uma boa governança tem um impacto super positivo no valor da empresa. Agora, olha ali nos mercados desenvolvidos. O efeito praticamente zero, não faz diferença estatística. O ponto crucial aqui é o seguinte: o que é uma vantagem competitiva num lugar como nos mercados emergentes é só o básico, o esperado, em outro. Então, o impacto do ESG definitivamente não é uma receita de bolo universal. Certo, então o contexto importa, entendido. Mas isso ainda não é suficiente. A pergunta de $1 milhão continua. Essa ligação entre ESG e lucro é de causa e efeito ou é só uma coincidência? A investigação precisava ir mais fundo para isolar o verdadeiro motor por trás disso tudo. E aqui a gente cai no clássico problema do ovo e da galinha. Uma empresa lucra mais porque tem boas práticas ESG, ou ela tem boas práticas ESG justamente porque já lucra muito e tem dinheiro para investir nisso? É preciso separar uma coisa da outra. E para desvendar esse mistério, a pesquisa usou um método de 3 passos bem sofisticado. Primeiro, olharam as conexões mais óbvias, as correlações. Depois, usaram uma técnica mais avançada para isolar a causa real. E, por fim, colocaram inteligência artificial na jogada para ver se essa causa conseguia prever o futuro. Nesse segundo passo, eles usaram o que a gente pode chamar de detetor de causalidade, um modelo estatístico chamado GMM. Pensa nele como um filtro super inteligente que limpa todos os ruídos, tipo o desempenho passado da empresa, para ter certeza de que o que sobrou é uma relação de causa e efeito de verdade. E aqui vem a grande virada da história. Depois de passar por esse filtro, os pilares ambientais de governança não mostraram nenhuma ligação causal com o desempenho financeiro. Nenhuma. O único pilar que se provou ser, de fato, um motor que causa valor de forma consistente foi o pilar social. Mas a investigação não parou por aí. Agora a gente chega na parte que, sinceramente, é a mais fascinante. É quando a análise deixa de olhar só para o presente para revelar o poder que o passado de uma empresa tem. O estudo usa uma analogia que é perfeita. Pensa assim: a maioria das análises olha para uma empresa como se fosse uma foto, um retrato de um único ano. Mas essa investigação fez algo diferente. Ela olhou para o filme completo, para toda a trajetória da empresa ao longo do tempo.
Então, veio a pergunta-chave. E se um modelo de inteligência artificial, um modelo que é especialista em analisar sequências, em assistir filmes e não só ver fotos, e se ele assistisse à história completa de uma empresa, será que ele conseguiria prever o final? O resultado é espetacular. Ao analisar a trajetória completa, o filme da empresa, o modelo de IA conseguiu prever o valor de mercado futuro dela com uma precisão de 82,7%. Isso é um poder de previsão gigantesco, muito maior do que qualquer análise baseada numa única foto anual. E com isso, a gente chega ao veredito de toda essa investigação. A conclusão é simples, direta e muito poderosa. Para entender o valor de uma empresa, o que realmente importa é o filme, não a foto. Tem uma frase que resume essa ideia de forma brilhante. A jornada de uma empresa importa mais do que a fotografia de um único momento. É a consistência, a evolução ao longo do tempo que constrói o valor de verdade. Então, vamos amarrar as pontas. As 3 grandes conclusões são: primeiro, que o impacto do ESG é contextual, depende muito do mercado. Segundo, que a ligação é causal, sim, mas é o pilar social que consistentemente gera valor. E terceiro, e talvez o mais importante, é que a relação é dinâmica. A história, o filme de uma empresa, é o que melhor prevê o seu sucesso. A lição prática que fica disso tudo é bem clara. Para entender para onde uma empresa vai, não adianta olhar só os números do último trimestre. É preciso olhar para a história dela, para a consistência das suas ações e para a narrativa que ela construiu ao longo dos anos. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a trajetória de uma empresa é o seu melhor indicador de futuro, como é que a gente deveria medir essa história de um jeito eficiente? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o próximo grande passo na análise de investimentos.